estratégia por trás, né? Aí só pra falar, pra complementar, tá? A ideia não é inventar a roda, é pegar aquilo que deu certo e vamos lá, vamos replicar. Legal. Bom dia, Rapidinho, pessoal. então. Vamos Oi, imprimir. Matheus, tudo bem? Tudo jóia? Fica à vontade, Vini, se quiser fazer uma Tô aqui. introdução aí. Fala aí, pessoal. Bom dia. Oi, Freglon, Perdão pelo obrigado, hein, atraso. pela agenda. Valeu aí, turma. Imagina. Tamo junto. Fala aí, Renê. João. E aí, Pregolão, beleza? De boa? Demais. Saudades. Ah, saudades, saudades. Teve um S ali no Saudades, final né? meio puxado, assim, bem... Saudades. É, meu Quando você vai estar mano. aqui, René? É semana que vem, cara. Acho não, né? Dia 1º e 2 eu tô aí, cara. Pô, É isso. mano. Fica a dica aí, se vocês quiserem fazer presencial esse dia aí, a gente vai almoçar junto, pô. Ah, eu vou presencial todos os dias. É, né? HCM mesmo? é presencial. HCM, René. HCM. Tô arrancando a Primeiro pele com status vocês. do HCM, todo mundo presencial. Nossa, meu, tá arrancando couro então, hein? Faz mais de 2 meses que é 100% presencial. E Nossa, isso é 100% muito ruim. presencial. É uma Então, hora mais por dia, obrigatoriamente. É. Todos os dias. É o seguinte, não vou pra aí não, vai. Aí que é essa ideia aqui, meu? Melhor não, A hein? gente fica aqui nas 2 últimas mesas, René, lembra? Perto da sala de reunião. Esse aqui, se você ficar muito próximo, você é abduzido pelo horizonte de eventos. Lá, seu ali, o cara não sai mais, né? Pô, Mas René, é isso aí. vou te falar que a gente ganhava do Humberto, que o Humberto ia embora primeiro que a gente, cara. Tem que pareça. Caraca, velho. Né, Eu tava nessa vida enquanto eu tava ali no Hana. O Hana também foi assim, cara. Foi intensivão, aí até às 8, 9 da noite, é bem puxado. Você é doido. Você é louco. Você é louco, Erivaldo. É foda. É, eu sei, Mas pô. bora lá. Vai lá, bora lá. Bom, beleza. Só fazendo uma visão aqui, tipo, mais ou menos de como a estratégia do projeto foi construída. Então, basicamente, o time segregou aqui, né, nas fases aqui do projeto. Então, teve ali as interfaces de J4 e é onde o time, basicamente, o foco foi validar ali as interfaces, mas sem entrar no detalhe nos sistemas legados a nível ali de interface. Depois o Matheusinho pode dar mais detalhes. E depois a gente quebrou sempre em ciclos aqui para cada uma das frentes. Então, no caso, a gente criou uma frente exclusiva ali para teste dos legados, envolvendo a parte da LG, as interfaces, né, e os legados, até informação final, executando ali os passos dos legados, e testes exclusivos dentro da própria solução da LG. Aí já entrando bem mais no detalhe ali da solução, inclusive com informações que não necessariamente vão ali para os legados. Então a gente quebrou isso em 3 ciclos, basicamente, tá? Para a condução disso, em todas as frentes a gente usou ali o Trello. Então nós tivemos um Trello específico aqui para a parte do end-to-end das interfaces e outro Trello específico para a parte do J5LG. E aí, conforme foi evoluindo, nós fomos fazendo ali alguns ajustes, tá? Tem algumas peculiaridades e diferenças entre um e o outro. Para o caso da LG, né, são 2 frentes. Então, para o primeiro ciclo, a gente fez ali consolidou tudo num Trello, utilizando um burn down só, né? Mas conseguimos a princípio concluir, mas isso mascarou um pouco o nosso resultado, né? No sentido de medir o andamento dos itens. Então, para o segundo ciclo, a gente, apesar de utilizar o mesmo Trello, a gente quebrou em 2 burn downs separados. Então, a gente fazia o controle através de algumas tags que eu vou mostrar para vocês ali depois no Trello, para poder controlar o acompanhamento de cada uma das frentes, porque são gestões diferentes, são contas diferentes, são questões totalmente diferentes. E aí a gente seguiu com essa estratégia desde até agora, até o final, né? Então, o pessoal fez ali o mapeamento de todos os cenários do end-to-end. A gente tinha ali uma planilha de exemplo. Pode falar, Fregon, vai complementando aí. Eu acho que eu vou só ressaltar algumas questões aqui que eu acho que é importante em relação à dinâmica da apresentação aqui, que eu acho que vale a pena observar. Uma das coisas que a gente acabou realizando aqui, quando a gente virou as apresentações, foi grande parte pela ideia do Catani de como apresentar, né?
geralmente a apresentação inteira é pop-up. Então, ali no canto, a gente vai passando pelo cronograma via pop-up, entendeu? Então, tudo vai meio que se conectando ali para facilitar o entendimento da galera. E, aparentemente, eles gostaram bastante dessa maneira. Então, ali na esquerda, a gente vai sempre passando, criando pop-ups do próprio cronograma do slide anterior. E vocês vão ver que ao longo da apresentação, vai aparecer pop-up para todo canto em cima de pop-up mesmo. É isso. É isso aí, tipo, uma ideia legal, porque ela dá não só um entendimento de onde a gente está, mas até uma cadência melhor para a apresentação, né? Legal. Falando sobre dados raiz, então essa composição para eu gerar esse gráfico, ele vem lá do Trello. O Trello gera isso automático para gente. Aí... não exatamente que automático, tá? Eu acho que não é automático, né? Não, como que a gente... É isso que a gente... É isso. Vamos supor, eu vou copiar lá... na verdade, eu tenho duas perguntas, tá? Primeiro, qual que foi a iniciativa para a gente fazer o controle da consultoria e como ficou a gestão do acesso à consultoria? Esse seria o primeiro passo. Depois, como que a gente faz a composição e a segregação dos dados para a gente gerar esse resultado aí, que é a apresentação aí do reporte, né? Do flash report diário. Se quiser, Vini, depois eu faço um exemplo aqui de como eu faço o e-mail do final do dia. Isso. É coisa de 10 minutos eu consigo fazer aqui para vocês, aquele e-mail que vocês recebem. Isso, é isso aí. Mas aí só para até dar um contexto, assim, porque vocês têm razão, que vocês já estão vendo o resultado pronto, né? Mas como que a gente chegou nesses números, né? Como que foi feito? Assim, quando o projeto iniciou, até dando um contexto de história um pouco mais passado até chegar para cá, né? A gente não tinha uma clareza do cenário de teste. Então, algumas coisas estavam com a área de negócio, estavam andando, mas a gente não tinha visibilidade de nada. Então, o primeiro ponto, quando a gente chegou no projeto, basicamente foi parar tudo que a gente estava fazendo ali 2 semanas, né, se tratando em termos de teste, e focar única e exclusivamente na parte do levantamento de cenários. Então, como que a gente fez? A gente criou um templatezinho aqui, onde para cada cenário, para cada aba aqui da planilha, a gente tem os módulos, no caso aqui que a gente vai testar. E aí, para cada um dos módulos, a gente criou cenários de teste, junto com a área usuária. Mas o ponto principal foi justamente a área usuária. Então, a gente mapeou aqui todo o cenário de teste, utilizando essa planilha, com os itens. E aí, cada aba aqui, no caso, ela representa um módulo na parte da LG. E aí, das integrações, cada aba é um sistema. E aí dentro de cada abinha dessa, a gente tem uma outra planilha aqui que desce no nível maior ali de detalhe, onde a gente tem para cada cenário quais são os passos que a área tem que percorrer, quais são os passos, quem foi o consultor ali de apoio e quem são os executores, quem foram os responsáveis. Então isso aqui foi a primeira coisa, foi a base de tudo para o Trello. Sem isso aqui, a gente não conseguiria fazer o Trello. E o Trello, basicamente, ali é aquela soma dos cenários de teste, aqueles 154 lá que o Fregolon mostrou, basicamente é o número da somatória desse cenário de teste aqui para cada aba. Então foi mais ou menos isso, né? É claro que ao longo do ciclo a gente foi refinando coisas que a área de negócio colocou aqui, algumas já não faziam sentido, algumas ainda careciam de um mapeamento, mas essa foi a base de tudo. Então, a partir de cada cenário desse daqui, de cada um desses itens, talvez deixa eu buscar aqui uma alteração de escala aqui para pegar como referência, talvez só para vocês terem uma ideia. Se eu consigo buscar alguma de alteração de escala aqui. Então, Vini, tudo que está na planilha está refletido no Trello, é isso? Exatamente. E aí a gente utilizou um Power-Up para subir via Excel, e aí esse Power-Up cria todos os cards com o título do que está no Excel, porém os passos dentro dos cards a gente tem que copiar realmente as linhas do Excel, porém quando a gente dá o Ctrl+V, tendo a quebra de linha, você dá um
Ctrl+V, um Ctrl+C, Ctrl+V para cada card, e como tem a quebra de linha no Excel, ele já separa automaticamente por item ali no checklist. Então, legal. mais que você colhe tudo em um D-Enter, ele vai criando tudo separado no checklist. Então eu faço isso via upload. Não, a criação do card sim. O passo dentro do card tem que copiar e colar do Excel de fato. Tá. Tipo assim, o card você vai ter lá, mas lembra quando a gente coloca as tarefas lá pros estagiários? Aquilo lá você tem que dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Então tá, Aí a gente fez alguns scripts, por exemplo, para formatar tudo no formato que a gente gostaria e coisa do tipo, usando o Copilot e VBA mesmo, executamos. Pode ver que todos os nossos passos ali, no end-to-end, todos os passos tem, por exemplo, qual que é o passo, quem que é o executor, quem que dá apoio, qual que é o sistema. Isso eram várias células, então a gente fez um scriptzinho para formatar tudo isso numa célula específica de todas as abas e etc, de todos os cenários, que são 160 e poucos. E aí a gente só copiou essa única lista com tudo isso condensado e colou nos passos. Depois eu passo o end-to-end ali também. E por que a gente fez no Excel, né? O Excel acho que é mais por conta de ser uma interface amiga com os usuários. Se a gente tivesse, as áreas tivessem mais contato com o Trello, a gente conseguiria fazer direto com o Trello. Mas a estratégia foi, vamos fazer no Excel, que é uma ferramenta que todo mundo está acostumado, e depois a gente passa para o Trello e já apresenta algo mais estruturado. Sim, a gente passou por essa mesma experiência, tá? A construção dos cenários de testes para a reforma tributária, pela complexidade e pela volumetria, a gente vai ter que fazer um teste completo como se fosse uma migração de sistemas. Então imagine que vai passar de 2.000 cenários para a gente testar. E isso foi colocado numa estrutura em Excel também. Então a gente já tem tudo mapeado. Então eu tenho os macroprocessos, eu tenho o processo PI, que é o principal processo para você conseguir funcionar o sistema, seguir a vida. Pensa assim, você tem vários tipos de notas fiscais. Vamos supor que a tabela lá no SAP eu tenha 1.000 tipos de notas fiscais, mas quais são as mais relevantes para a operação, para a vida útil do sistema, que a gente utiliza aqui no dia a dia da HSF? Então de 100 você só utiliza aqui, os top 10 são esses aqui. Então você tem ali os 10 PAIs, né, de processos praticados pela Ronda Serviços Financeiros, e com base nesses 10 a gente foi explodindo ali todos esses cenários. Então toda essa estrutura e essa organização em Excel existe. Aí a ideia é como a gente pega isso, que é de fato o que a gente já fez, né? Inclusive eu participei aí do mapeamento, né, de algum desses itens que vocês acabaram de mencionar. Como que a gente transporta isso para essa visão do Trello? O Excel já existe, tá tudo lá. Agora eu preciso ver como que eu faço esse deparo, entendeu? Eu recomendaria realmente utilizar alguma IA ou algo nesse sentido, ou se possui o conhecimento técnico aí, talvez possua, não sei, eu não possuo, para fazer um scriptzinho ali mesmo para VBA, para rodar no Excel, e formatar todas essas informações que você tem aí, que formaria um passo dentro de um cenário, formatar isso numa linha. Tá. E aí você, para cada Mas isso vocês já têm, uma certo? lista disso. Mas isso daí vocês já têm. O quê? Esse script já... Eu tenho, mas ele... Mas já serve. Formato, para as nossas colunas, para as nossas coisas. É a mesma coisa, cara. Está o seu layout. Não, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa, vamos mudar o nome. Mas pensa assim, que a estrutura ali vai ser igual. Edivaldo, mas eu acho que o que o Fregolon tá falando é tipo assim, o cenário deles ali tá naquela estrutura no Excel primeiro que o Vini mostrou. Se o seu Excel tiver exatamente igual aquele, beleza, aí vocês estão falando a mesma língua. Agora, se tiver algo diferente, que nenhuma coisa puxando a outra, ou um formato, sei lá, mais colunas, ou uma célula mais diferente. Não, mas se ele... Já não bate. Eu entendi. Você adapte tudo pra... Isso, a ideia é adaptar. Você fala assim pra mim, Você faz um depara. Isso, exatamente. Fechou. Aí a gente passa pra vocês o script. A gente tem guardado aqui ainda, né, Matheus? Sim, pessoal, eu vou descer lá na sala da HCM que a Marisa tá me chamando. Beleza. Mas
qualquer um dos três aqui consegue passar as atividades. Vai lá. Obrigado, Matheus. Ô Fregolon Claro. e Vini, no caso aí desse script, né, depois mesmo dentro do Excel, você precisa rodar o script. Essa parte aí que eu fiquei agora um pouco confuso aí. Você explica de novo para mim, por favor? Claro, eu posso mostrar aqui, Vini, que eu acho que essa é mais uma particularidade do end-to-end. Eu acho que é o mais técnico mesmo. Enquanto você constrói essa paradinha, pode ser? Não, pode mostrar, acho que esse aqui eu já terminei, só para mais ter uma ideia aqui, né? Quer comentar aí primeiro? Só para concluir, sim. Então, esse foi a linha que a gente fez. Uhum. Levantou os cenários com os usuários no Excel. Aí a gente formatou os cenários de teste, que são os preparativos para colocar no Trello, que é isso que o Fregolon está falando. Uhum. Então, cada card a gente criou uma numeração sequencial para identificar qual é o módulo que a gente está falando, qual é o sistema e o sequencial dele, para a gente poder fazer uma pesquisa fácil e controlar o nome do card. Então, aqui, por exemplo, na frente do J5LG, CLO significa o clock, né, que é um dos módulos aqui da LG. E aí o 035 é a sequência. Tá. E aí aqui, no nosso caso, a peculiaridade, né, no end-to-end não tem isso, a gente colocou entre parênteses qual era a planta que aquele card estava direcionado. Se era a jurisdição Manaus, se era a jurisdição São Paulo, enfim. Feito isso, esses preparativos, utilizando lá essa ferramenta ali que o Fregolon comentou, a gente utilizou um Power Up para, né, formatar isso num padrãozinho, né, deixar tudo formatado num padrãozinho para utilizar esse Power Up e subir no Trello. Então, aí subiu todos os cards, aí sobe lá, né, dá um pouquinho de trabalho, mas sobe, depois a gente tem que complementar ali com os passos, com algumas coisas, mas enfim, é isso que a gente faz, né? Depois a gente criou algumas tags para organizar os cenários. Então, por exemplo, aqui, criando tag de qual planta aquele cenário ele estava direcionado. Então, isso daqui, por exemplo, no meu caso, é o que define se eu vou para qual Bernidal o cenário vai. Se ele vai para o de São Paulo, se ele vai para o de Manaus. A gente criou também uma tag para mostrar qual usuário, qual é o ambiente que ele tem que realizar. Então, a gente teve muito problema aqui, porque a gente tem 3 ambientes. Então, uma parte do HCM está rodando em produção, que é o paralelo, outra parte está em homologação e outra parte está em temp. Então, a gente criou um card aqui para poder direcionar qual é o ambiente que o usuário tem que fazer o teste. A gente criou também uma tag aqui de ciclo, mas isso aqui, na verdade, que não é muito relevante para vocês, mas só porque alguns cenários foram carregados entre os ciclos. Então, é mais uma questão para sinalizar para a gente. E depois, qual é o sistema e qual é o módulo que ele se refere. Então, essa foi essa criação das tags para identificar. Feito isso, a gente criou a fila de cada responsável. Então, a gente tem aqui os nomes dos key users. Então, criou uma fila segregada para cada um mesmo. E depois distribuiu o card entre cada uma das filas. E aí, os responsáveis são todos baseados nessa planilha aqui. Quem são as pessoas. Então, como quando a gente mapeou o executor, a gente utilizou a mesma referência para fazer isso, né? Legal. Então, a gente utilizou para fazer essa referência. Distribuídos os cards na fila, aqui, né, aí acho que meio que aconteceu ali em paralelo. A gente atribuiu as datas nos cards. Então, foi de uma maneira tanto quanto aleatória ali, a gente tentou seguir um padrão, mas foi algo mais ou menos que a gente atribuiu ali alguns conhecimentos do que a gente entende que era ideal também, olhando base uma data muro. E aí algo que acho que um item que foi importante, que a gente aprendeu depois, foi começar esse burn down de maneira mais abrupta, com mais cenários para validar, e depois ir suavizando a curva. Acho que, né, esse foi até um ponto que o Catani orientou e foi uma sacada muito boa, porque o que acontece logo, como você tem um volume maior de cenários para ser testado no começo, geralmente já começa a reportar variação ali. E aí é onde o pessoal vão começar a se mover. Porque os cenários mais difíceis tendem a ficar por último, eles tendem a demorar mais, vai ficando as curvas de rio para o final. Então, quando você tem
você consegue absorver algumas variações na parte anterior ali do burn down. Então acho que esse é um ponto que a gente começou a fazer a partir do segundo ciclo ali, no caso da LG, e foi uma lição aprendida bastante importante. Foi bem legal, assim. Pode parecer um detalhe, mas foi bastante importante. Feito isso, atribuindo as datas, a gente extrai essa lista de todos os cards e cria ali o burn down, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais nos detalhes de como a gente... entendi. O burn down ele é criado, né? Você baixa e aí a gente cria. Eu achei que era automático, tá bom. Não. A gente baixa ali os cards, né? Vê ali quantos itens, né? Por exemplo, eu tenho pro dia 25. Quantos cards eu tenho pro dia 25? Quantos cards eu tenho pro dia 26? E aí, a partir disso, a gente colocou lá no nosso templatezinho em Excel do burn down. E aí ele dá aquela curva para nós. E aí, feito isso, depois a gente já libera os acessos para os usuários para a consultoria. Então, só passando ainda para concluir, o que a gente fez aqui, né? Depois o Fregolon vai entrar mais no detalhe no end-to-end. Como aqui, especificamente, a gente está falando de uma consultoria só, que é a LG, todos os cenários são com ele, a gente tem uma coluna aqui, Bloco LG, para todos os itens que testou, deu algum tipo de problema, precisa de alguma correção, então isso aqui entra como bloco LG. E depois a gente criou uma linha de desenvolvimento LG que fez essa segregação. E aí depois, né, propriamente dito, a fila dos usuários e uma fila de TI aqui no final, para quando, por exemplo, a LG testou, a LG resolveu ali o problema, mas por algum motivo alguma ação interna do TI, algo que a gente tem que verificar, alguma questão de acesso, então eles pegam esse card e mostram para a fila de TI. Aí a gente dá ali as tratativas e depois volta para a fila do usuário, para ele testar. Aí o usuário testa, identificou algum tipo de problema, manda lá para a coluna de bloco da consultoria. A consultoria vai avaliar e vai devolver o card. Então, basicamente essa foi a dinâmica, tá? Para cá, para frente do J5LG. E aí o end-to-end ele tem também basicamente o mesmo ponto central, né, na verdade, mas com as peculiaridades ali, né? Ali tem mais sistemas, tem mais consultorias envolvidas, tem alguns focal points aqui do TI, né, para cada um dos sistemas, mas a dinâmica é essa, tá? Então, isso foi a base de tudo, legal. Esse fluxo aqui de tudo. E a parte do J4, a parte do tático ali, que é algo mais N3, N2, N3, como que vocês montaram ali? E como que foi dado esse acesso aí pro terceiro? Peraí, eu não consegui entender muito bem, Edvaldo. Assim, você fala a parte técnica, a gestão da parte técnica. Tá. J4, que é o teste unitário ali da consultoria, para a gente conseguir liberar ali para uma esteira de J5. Fechou. O J4, a gente... É muito... Assim, o J4 da LG, a gente ainda não estava aqui basicamente quando aconteceu, mas foi alguns testes unitários básicos ali internos no sistema mesmo, realizados pela própria consultoria, porque como é um produto já fechado, já é um SaaS ou algo nesse sentido, já chegou praticamente num J5 ali o da LG. Não sei se você tem histórico do J4 da LG, Vini. Acho que não, né? Não, é isso mesmo que o Fregolon comentou. Beleza. Em relação ao J4 aqui que a gente fez, a gente só fez o J4 basicamente das integrações, né? E como que a gente fazia? Infelizmente, a premissa do projeto era fazer integração via banco de dados, né? Então a gente precisava validar todo o nosso ETL que era depositado no banco de dados. A gente validou os dados para garantir a regra, basicamente. Então, às vezes, tinham erros de dados, qualidade de dado ali, que era um cadastro errado da área de negócio ou algo nesse sentido. A gente achava o erro e a gente dava o cenário como ok
porque justamente a nossa regra estava ok. Por isso que a gente tinha 3 colunas de concluídos no J4. A gente tinha a nossa regra, ok, para preencher a integração, ou quando tinha que fazer algum ETL, ou algum arquivo, etc. A gente, depois dessa regra, ok, a gente comparava literalmente, né, o dado do bitstop do sistema antigo com o dado extraído da nossa tabela de integração. Depois a gente tinha uma integração ok. O card ele só era movido para essa coluna depois que esse dado fosse integrado no sistema. Integrado, sem o sistema reclamar de algum objeto errado ou alguma coisa nesse sentido. Ele poderia reclamar de algum dado errado, mas não de algum objeto errado ou alguma falha ali nesse sentido. Talvez um centro de custo inválido ou algo nesse sentido, para a gente era ok. Para integração ok. Só para o pronto end-to-end é que ele precisava também ter a qualidade do dado ok, já ter tudo ajustado. Então a gente disparava para as áreas e solicitava para as áreas consertarem esses dados e etc. Mas a maioria deles, como a gente contou com o usuário no J4, o usuário fez J4 com a gente, porque eram muitas informações confidenciais. Eram muitas informações confidenciais, então só a área de negócio do RH poderia validar o dado. Então eles davam um ok no dado, achavam as diferenças, e a gente fazia só uma pré-validação, entregava mastigado. A gente já comparava tudo via consultoria LG, comparava tudo, e a própria consultoria da LG já formatava isso num Excel. Eu não tenho nenhum para abrir aqui para vocês, mas eles colocavam aqui em OnClouds, com o link aqui, tá vendo? Já colocava tudo aqui com... Beleza, vai lá. Eles vão, tá vendo aqui as comparações, ó, a gente fazia a nossa comparação crua, depois da nossa comparação, o pessoal da LG pegava isso, entendia todas as diferenças, tratava o que era erro de conceito e coisa do tipo, tá vendo? O Teramaia aqui, ó, ele gerava o arquivo de análise no OnCloud, porque tinha informações confidenciais, e colocava o link aqui. A área de negócio tinha a senha do OnCloud deles, e quando o TI conseguia validar, que geralmente era a Érica, o TI tinha só a senha do OnCloud do TI. E a gente já tinha essa organização e tinha uns padrões. Então, sempre que tinha informação pessoal, alguma coisa nesse sentido, apenas o OnCloud da área de negócio. Sempre que era assim, informação pessoal, podia ser o OnCloud do DTI também. E a gente tinha um padrãozinho aqui de export, etc. Já saiu um Excel comparando coluna a coluna, apontando qual que era a diferença para a área de negócio conseguir analisar e dar o ok naquela diferença, ou comentar qual regra que estava errada e o que a gente precisaria ajustar. Aí a gente mandava, a consultoria também estava aqui no mesmo Trello junto com os usuários, né? Então a gente tinha o nome das pessoas que validavam, eram bem menos pessoas, né? Davino de Manaus, a Sofra, Marise e Bianca aqui de São Paulo. Aqui no J4 eram 5, 6 key users basicamente. Quando tinha algum problema, a gente mandava para essas primeiras colunas aqui, tá vendo? Ó? Quando eu estava em refinamento, em desenvolvimento. Esse era o J4, basicamente, tá? Mas isso era um J4 muito para nós, não sei exatamente como que seria possível fazer isso no Tax Reform, entendeu? Isso daqui foi feito por uma... a gente já tinha colocado todos os cards aqui com base no Excel, então a gente tinha uma lista de tudo... Isso aqui é tudo nome de view, tá vendo? Cada card, isso aqui é tudo nome de view, ó, WROM, tudo nome de view, com a etiqueta do nome do sistema que utilizava essa view. A gente criou tudo isso, e a nossa lista de requisitos ia abrindo card a card, colocando qual que era a regra dessa view. Então, nesse caso aí, não teve um script, né? Foi na unha ali, né? Na unha. Não, mas tudo bem. Aqui também vai ser assim. Parte do J4 a gente sabe o que tem que fazer. Eu sei os cards que precisam criar. Eu sei a demanda que eu preciso atender. Técnica. Então, acho que segue meio que o mesmo modelo, tá?
Vai ser na unha também. Exato. A gente colocava aqui o objetivo da tabela e view, exibir registro de transferência entre empresas dos colaboradores, que são consumidas pelo sênior, e aqui nas regras de negócio a gente colocava, né, as regras aqui da nossa interface de integração, basicamente, tá? E a parte de acesso, como que funcionou ali para você liberar os acessos da consultoria? Aqui no Trello? Sim. Aqui, cara, é sem segredo, é literalmente mandar o link e ir pro e-mail da consultoria mesmo, tá? Então não teve nenhuma restrição de firewall, nem alguma regra de segurança que impedisse o acesso da consultoria ao Trello? Nenhuma. Legal, legal. É o Trello normal, tá? Tá, assim, bacana. O Trello, a gente paga esse Trello com o nosso cartão. Como assim? Seu cartão? Exato. Como assim, cara? Cara, tirando o crachá aqui, né? Eu vou ser sincero, ele sabe que eu falo mesmo. Pegar louco. Tirando o crachá aqui, a gente... Caramba. A gente não tinha... o Sérgio ainda não tinha saído quando a gente tinha acabado de entrar e a princípio seria via cartão corporativo. Mas não houve tempo para isso. A gente assinou com os nossos próprios cartões pessoais e a gente está tascando hora aqui alinhado informalmente para compensar isso. Nossa. Vocês com o tempo agora... Processinho garantido. Exato. Vocês com vários, cara. Ia rolar HCG a rodo aqui com a alta gestão, com expressões... Não, mas peraí, deixa eu entender. Você colocou, então, se eu for usar, eu vou estar usando um serviço que vocês contrataram pessoalmente? Não. Teria que fechar um. Pra sua conta. Eu tô com o e-mail da Honda aqui, tá vendo? A mesma conta do Gira é a que você usa aqui. Entendeu? Porém, você que vem, a gente que veio aqui e que, né, fez a contratação aqui do... Cadê? Cobrança, tá vendo? E qual que foi o modelo? Só pra gente saber. Assinou aqui, ó. Mas qual que foi o pacote? A gente assinou o Premium. Tá. Manda esse print aí pra gente. Vamos ter que assinar também, ó. Então, eu recomendaria a vocês, talvez, não sei qual tempo vocês estão, verificar a maneira de fazer a Honda pagar isso por vocês. Mas não, reembolso. Isso, tá? Eu faço aqui, eles reembolsam. Então, problema não. É isso, tá? Mas a gente assinou o Trello Premium e aí eu faço a assinatura mensal, né? Pra não pegar anual ali, que é um pouco chata. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí todo mês desconta ali no seu cartão? $12. Puta que pariu. E aí, qual que é a questão? E esse reembolso eles estão fazendo? Muito grande. Tá rolando daquele jeito. Como assim, cara? Tem que fazer. Não, tá rolando reembolso. Tá. Tem nem lógica, né? Um projeto desse, vocês mandaram super bem. E na verdade deveria estar em promoção pra vocês. Essa que é a verdade. Se der certo, a minha tá chegando aí, René. Tomara, olha, pelo amor de Deus, Fregolon. Não, mas é verdade, Renê. Eu sei, mas um sistema corporativo que tá mexendo em todos os sistemas da empresa. E os caras estão conseguindo fazer a orquestração. Desculpa. Tem que... Aqui na HS é diferente, mano. Isso aí é... Tem que ser amigo do rei, velho. Entendi. Panelinha forte aqui. Mas aí, basicamente a gente assinou o Trello Premium, que aí cabe mais de 10 pessoas, mas precisa ter uma atenção muito grande. Não, vou fazer o Nassar assinar isso aí. Não vai ser no meu cartão, não. Vai ser no cartão do gerente. Receba. Eu concordo. É isso, tá? Aqui a gente tá pegando reembolso aí, tá? Mas não pela maneira do reembolso de outras formas. Vai ser no do Michel, então, René. E aí a gente... É só tomar cuidado porque, assim, você tem a sua área de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Faz tempo que eu não mexo. Deixa eu ver. Tá vendo? Ó, essa é a minha área de trabalho do HCM. Tá. Por isso que eu não tenho tantos acessos, né? Foi isso que eu percebi também. Exatamente. Tem
muita coisa que falta que depende do Trello. A visão de calendário, visão de tabela, que ajuda bastante. Mais de 10 pessoas. Então, dentro do quadro, eu tenho, tá vendo, no meu quadro aqui, tático, eu tenho, no Tático Honda e no Integrações V2, eu tenho o Trello Premium. Qual que é a questão aqui? Quanto que ele vai cobrar a mais? Eu não posso ter as mesmas pessoas nos dois quadros. Por isso que do J4 eu tirei todo mundo. Entendi. Falei, pessoal, vocês querem entrar? Vocês vão logar com outro e-mail, não com o e-mail padrão. Então, tá vendo, Tera? O Tera eu posso aceitar aqui porque ele não está no tático. Tá. Então, o Tera eu posso aceitar. Ó, o Josué logou com uma conta diferente da Honda, a Erika logou com uma conta diferente da Honda, o PV logou com uma da Digege, logou com uma conta diferente da que ele tá no outro lá. Porque para cada pessoa que eu tenho duplicada dentro desses quadros, eu pago $12 a mais. Caramba, tá bom. Eu posso Entendi. ter mais de 100 pessoas em um que não muda nada. Mas se eu tiver 2 pessoas aqui, igual em cada quadro, ele vai me cobrar $12 a mais para cada pessoa. Tá. Ou seja, eu assinava o prêmio do tático, eu assino o prêmio do tático, o Vini assina o prêmio do J5LG, a Carol assina o prêmio do J5 End-to-End e por aí vai. $12 para cada. Ai, meu Deus. Exato. É isso. Assim, dá pra fazer isso no Gira? Dá pra fazer isso no Gira, mas a licença é muito mais cara, é muito mais burocrático. E Não, Gira o próprio particularidades Gira ali eu como achei muito ruim, cara, de mexer os cards, sabe? Eu não sei, é estranho. Aqui não, aqui eu acho que ele é mais friendly user. É que, O próprio infelizmente, usuário o Gira tem uns... não é mais personalizado. O quê? A gente não pode mais personalizar o Gira. Isso, não pode, né? Ele tá bem limitado nesse sentido também. Aqui, o que eu percebi? Por mais que eu tenha aqui users aqui bem velhos, eles foram mais acessíveis ao Gira, ao Trello, do que ao Gira. Perfeito. É mais Então, quando eu fui simples, com né? a Patrícia ali, que tem, sei lá, 15 anos de empresa, super resistente, fui falar pra ela, não, você tem que clicar aqui no card, sabe? Fui pegar na mão ali pra tentar... Foi mais... A aceitabilidade foi melhor do que com outras plataformas. Então, isso é um ponto positivo, entendeu? Pra gente implementar isso aí. Bom, em relação ao J5 End-to-End aqui, tá? Que basicamente aqui sim, pô, a gente tem mais de 100 pessoas. Isso, Então, esse tem a aí dá coworking trabalho. aqui, que é o brabo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a coluna de bloco cenários, né? Então, a gente tem os cenários de teste que estão bloqueados. A gente tem 2 cenários aqui que estão bloqueados. Esses cenários estão bloqueados com a LG no momento, que é quem está precisando desenvolver alguma coisa. Aonde que eu vejo aqui, esse card é para o usuário, não é para o TI. Ele é basicamente um card de controle do cenário. Não é aqui que eu vou encher de informação com o que eu tenho que corrigir dele. Não é aqui. Porque senão eu posso confundir o usuário, vou ficar trocando informação que não interessa para ele, vou sujar o cenário aqui basicamente, entendeu? Então aqui eu vou só atualizar com questões, bloqueado para o desenvolvimento dos serviços de secretárias, necessário construção da procedure tal. É só status básico, nada mais. Isso aqui, assim que sair do bloco, vai para a Bianca. Então a gente tem aqui um template, resultado esperado do teste, hierarquia de aprovação conforme cadastro na HCM e validação de dados das pessoas envolvidas no processo do workflow. Se tem alguma observação, a gente coloca aqui, a gente coloca minimamente o caminho do dado e quem dá a pessoa que daria o de acordo final. A nossa estrutura de passo é ID do passo, então se o cenário, lembra que o Vini comentou que a gente colocou siglas? Então o LECOM virou LEC 32. E aí os passos sempre vão acompanhar a tag do cenário. Quando Aqui você fala passos, é o detalhe do que ela tem que fazer ou são cenários? O passo a passo do cenário de teste, o roteiro daquele cenário em específico. Então o cenário em si é esse LEC 32, né? O cenário é o LEC 32, que é o teste da MP eletrônica de alteração. Tá. Basicamente. Vou precisar do script, porque eu tenho 2.000 cenários. Com certeza. Eu já te mostro o Excel cru como estava. Tá. Que é o que foi feito para gerar esse resultado.
Aqui a gente Agora o tem o primeiro vermelho passo, aqui, ó. simular a abertura da solicitação em todos os níveis Ok. e unidades. Ou seja, ela precisa Nossa, simular essa então, abertura sério. da MP de alteração com todos os níveis e unidades. Executor, Bianca Moreira. Sistema, Lecom. Quem dá apoio caso tenha algum problema, alguma dúvida, alguma coisa? O Josué. Próximo passo, validar se os campos necessários serão preenchidos de forma correta. Depois que ela faz a abertura. Mesma coisa, estrutura. Esse aqui é um passo, isso aqui é um teste que só tem a Bianca, não é compartilhado. No caso de estar compartilhado, vamos supor que ela faz a abertura, mas cai para outra pessoa. A gente teria um outro executor aqui, vamos supor que seria a Marisa. Temos aqui, executor Marisa Alves, sistema Lecom, apoio Josué. Qual que seria o papel da Bianca? Que aqui era uma dificuldade de alguns usuários, por mais que a gente tenha reforçado nos kickoffs, mas que eu acho que vale a pena ter. A Bianca completou o passo dela, ela deveria marcar o passo dela, vir aqui, mandar para a lista da Marisa, que é a executora do próximo passo. Então, o usuário, quando acaba o passo dele, ele já envia automaticamente para o próximo executor. Ah, então a responsabilidade de fazer esse disparo é do dono do processo que foi concluído. Exato. Tá. Porém, poucos usuários acabam fazendo isso. É difícil, A gente essa precisa parte ficar é. com a supervisão em cima. Uhum. Porém, vale a pena colocar e tentar, porque alguns usuários fazem. Tá. Poucos que fazem já te facilitam algo, já é alguma coisa a menos para se fazer, né? Basicamente. É o que eu não fiz. Ou, por exemplo, o chato que o Edivaldo ainda o Edivaldo deve me odiar. Mas eu fui chato com todo mundo. Aí aqui basicamente, o usuário achou um bloco. Qual que é o papel do usuário aqui? É mandar pro bloco TI Honda, bloco cenários. Pode ser bloco cenários LG, bloco cenários TI Honda, qualquer coisa. Qualquer cenário que cai aqui no bloco cenários, é responsabilidade do TI ficar checando aqui. Mas quem que determina isso? Desculpa, eu perdi essa parte. O usuário. Ah, o próprio usuário? Surge alguma dúvida, ele encontra Aham. algum problema, algum erro que ele não consegue seguir com o cenário. Tá. É um bloco. Ele move para o bloco cenários. É responsabilidade do TI ficar checando se chegou algum cenário novo aqui no bloco. Chegou algum cenário novo aqui no bloco que é do Sênior de Manaus, por exemplo. O Jonatas tem que ficar monitorando aqui. Eu também fazia esse monitoramento. E eu vi aqui que era Sênior Manaus, eu pegava esse cenário e mandava para a coluninha do Jonatas, que fica depois do... A gente tem uns cartões de controle. Tá. Aqui tem as coluninhas das pessoas de TI, tá vendo aí? Edivaldo, Érico, Fabiano e tal. Sênior Manaus, eu mandava pro Jonatas Franco. Então era a responsabilidade do Jonatas Franco ficar monitorando a coluna dele para visualizar os blocos. O usuário teria comentado, colocado um print de erro ou perguntado a dúvida ali, etc. E aí o Jonatas teria resolvido. Assim que o Jonatas resolvesse, o Jonatas pega e move novamente para o usuário testar. Dá um arroba nele, que aí o usuário recebe esse aviso no e-mail, quando dá o arroba nos comentários. Como que Então, é já isso aí? facilita. Faz aí? Faz um exercício aí, só pra... Claro. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Ó, o Felipe colocando ata de reunião, de algum alinhamento que foi feito, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho algum desses aqui. Como que seria isso aí? Por exemplo, eu sou da LG, eu resolvi. Aí eu quero contatar o usuário, né? O que user que reclamou ali do... Tô tentando achar aqui, calma aí, algum que passou. É que agora a gente tem poucos que foram bloqueados. Deixa eu ver se eu acho algum aqui de coisa passada. Deixa eu ver. Não, só um exemplo, não precisa dar um... Bom, o que a gente faria? A gente faria isso aqui, ó. Eu daria aqui, ó. Aquele problema que a gente estava na Warhol lá, Tá. quando liberasse pro Tony novamente, Tá. e a gente tivesse tempo, ele não tivesse que fritar o pastel, Uhum. a gente dava um arroba Tony aqui, ó. Marcava ele, corrigido, disponível novamente para teste. Tá. Salvar aqui, ele vai receber um e-mail que eu coloquei esse comentário marcando ele. Mas esse é um comentário, ele não vai o card lá pra ele, né? Pra fazer isso. Isso é um comentário. Tá. Eu tenho que mover, eu tenho que vir aqui, mover para a coluna do Entendi. Tony. Tá bom. Aí depois que eu movi, eu coloco o comentário. Tá. Ok. Beleza? Se o Tony tiver marcado para seguir o card, que é uma possibilidade, aqui ó, seguir, toda a movimentação ele já recebe um e-mail. Tá. Mas aqui eu acho que é complexo demais para alguns usuários. Alguns às Não, vezes isso fazem, aí, outros isso é não. doido. Vai Exato. ficar recebendo um monte de e-mail lá. Então o que
assim aqui, ó. A gente tem olha, a tag do ciclo, a tag do sistema, Tá. algumas coisas importantes aqui, por exemplo, o que era bloco HSF, para a gente controlar no bit, para a gente ter a tempo da antecipação que a gente aprovou. O J5 e aqui a tag de J5 end-to-end validado, só para a gente saber, porque a gente já teve casos de usuário que ia lá no validado e retirava do validado. Mas como assim retirou do validado? Como o funcionário volta do validado? Uhum. Então a gente conseguia ter essa tag, ou seja, a gente criou algumas regras de automação aqui, tá vendo? O que eu criei de automação aqui para me ajudar nesse monitoramento do Trello? Depois eu posso mostrar como é que cria e tal, quando vocês criarem o Trello, vocês podem trazer aí, a gente faz em conjunto, cara, vamos estar disponível aí na medida do possível, principalmente nas semanas de outubro, que eu vou estar aí na HSF, né? Eu tô aí na semana... Eu tô aí de 13 a 17 e de 27 a 31. Pera aí, que essa informação é importante. De 13... Já pegaram pela orelha aí. É, Já vão pegar pra me bater. de 13 a 27 de outubro. Outubro. Até, Eu estou e depois? 13, eu tô 13 a 17, A 17. Tá. 27 a 31. 27 a 30. Tá bom. Eu tinha Ô, Vini. 27 a 31. E o Vini Oi? também? O Vini, ele vai estar em outras semanas. O Vini, acho que ele tá de 1 a 3 e de 20 a 20, de 1 a 3 e de 6 a 10, eu acho que ele tá. Eu preciso confirmar, mas eu te mando essa Tá. listinha depois. Beleza. Assim, Não, a gente pega vai estar vocês aqui na esquina. no mês inteiro, por exemplo, o Catani vai estar o mês inteiro aí. Tá. 1 a 31. Tá. Eu vou estar 2 semanas. O Matheus vai estar 2 semanas também. O Vini vai estar 2 semanas. A gente sempre vai estar intercalando ali em algum momento todo mundo aí. Tudo em outubro. Tudo em outubro. Tá bom. Quais são os power-ups? Quais são as regras que eu tenho? Sempre que um card for movido para a coluna validado ok por qualquer um, eu vou mover ele pro... Outra coisa, sempre que um card era movido para bloco, cenário TI e Honda por qualquer um, eu tenho um campo personalizado que chama ajuste TI. Eu incrementava um número nele. Isso aqui pode sujar um pouco a análise, mas ajuda um pouco a saber quantas correções tiveram. Uhum. Às vezes o usuário do seu número na mão, mas enfim, te ajuda a localizar alguma coisa se você tiver que fazer algum levantamento. Se eu copiar toda a estrutura do Trello que vocês criaram, tanto para o J5 quanto para o J4, eu consigo fazer um update com essa planilha atualizada do script? É uma pergunta, tá? É dúvida. Não. Eu já te mostro como a gente fez. Ah, tá. Você copia o quadro, ele traz as colunas, os cards, comentários. Então eu teria que escrever essas regras, vale né? a pena. Eu acho que vale a pena criar um do zero mesmo. Do zero e eu crio as regras. Tá. Entendi. Porque essas regras aqui não ficam nem no quadro. Essas regras aqui ficam por pessoa. Tá. Ficam na conta da pessoa. Tá. Pode ver que, então eu crio uma automação para eu executar com o meu usuário, não é meio que o quadro que executa. Então se eu ver aqui, ó, quando isso aqui veio para cá, cadê? Pegar algum aqui que não seja IDM. Quando isso aqui veio para cá, cadê? Caralho. Baixo. Não, deixa eu ver se eu acho um diferente. Vamos ver se isso do Next tem. Aqui, ó. Será que é isso? Aqui é um exemplo. Quando isso aqui... Não é. Caralho. Não tô achando. Não tem problema. Depois você dá detalhes. Eles rodam algumas automatizações aqui, às vezes ele coloca os detalhes, às vezes não. Ó, tem só 5 minutos, então vamos ver essa parte então do script e de como que eu levo os dados para esse novo Trello, né, que eu vou ter que criar. Não, fechou. Então tem algumas regras ali que a gente coloca. Você compartilha com a gente essa planilha ou Fregolon? Só para Compartilho. eu ter um start ali.
vou pegar a do Lecon, que tá Tá. bem... Pode ser só pode ser um produto só, porque o meu fornecedor é único, então ele vai seguir meio que o modelo da LG. Você pode até pegar a LG como exemplo. Então, o meu vai ser da Verus. Então já tem mapeado aqui todos os cenários da Verus, já tem mapeado todos os cenários de usuários. Então é só fazer um deparo mesmo. O da LG não teve isso. Pode ser qualquer um como exemplo, não tem problema. Eu mando esse aqui. Tá, Então o que a fechou. gente fazia aqui, ó? A gente tinha um Excel, que era esse macro aqui, Tá, que a gente consolidava, fazia um dash, tá vendo? Então aqui a gente tem os sistemas, o responsável, a quantidade de cenários. Pode ver que ele conta, tá vendo? Ó? Uhum. Ele vai lá na aba. Vou pegar o do workflow aqui, cadê o workflow? Aqui, 35. Ele vai lá na aba do Lecon, que a gente tem aqui, e dentro da aba do Lecon a gente tem todos os cenários aqui, tá, listados. Aqui a gente tem o título do cenário, o sistema, o executor, etc. E aqui a gente tem um link para uma segunda planilha. Quando a gente clica nesse link aqui, etc., ele te redireciona para essa outra. Tá. E a gente tem cada cenário no passo, tá vendo? Ó? eu lembro disso aí. Tá, só que eu só fiz só essa última parte. Tá bom. Exatamente. Então, vou pegar esse exemplo do atestado médico. O que a gente tem? A gente tinha uma coluna A que tem o ID. Então, esse aqui era o 9. O ID do primeiro é 9.1. Lembra? 9.1, Lembro. 2, 3, 4. Então, esse aqui a gente fez na mão. Botou 9.1 e desceu aqui. Passos. Isso aqui o usuário preencheu. A consultoria preencheu esse passos para você. Tá, Módulo. A gente preencheu o módulo, o usuário preencheu. O sistema a gente preencheu. Apoio, quem dava apoio ali, que é aquele do negócio. O executor e o status. tá. O que o meu script fazia? Ele pegava todo esses colunas aqui e escrevia nesse formato aqui, ó. Dessa coluna C, tá vendo? Entendi. É isso que o script faz só. Legal. Só tá nessas colunas, aí ele vai escrever na C pra mim dessa forma que é o teste. Legal. O que eu fazia? Já trouxe aqui pra mim, ó. ID tanto, acesso, executor tal, sistema Lecom, apoio Josué. O que eu faço? Esse script então ele é VBA, né? Ele é VBA. Então, Entendi. Alt F11 aqui, Uhum. ele abre o VBAzinho aqui, a gente Entendi. executa ele Não, e entendi. ele já executa isso para todas as abas. Tá, e aí com base nisso, o que você sobe pro Trello é só a coluna C, então. Você gera um CSV, alguma coisa assim? Peraí que Opa, desculpa, eu acho que eu caí aqui. Eu não ouvi aí o que você falou. Eu tinha perguntado que... Volta lá na telinha do CSV. Só pra eu... Não, eu já volto lá, pode ficar tranquilo. Não, então, o que eu ia falar, que eu tava falando, eu acho que caiu a ligação, é que você roda o CSV, ele gera a coluna C, e aí o que eu subo, na verdade, para o Trello é a coluna C, né? Você faz um CSV, alguma coisa. Esse aqui é um Excel normal mesmo, a gente executa um VBA, ele vai agrupar a coluna A, B, D, E, F, enfim, no geral, nessa única C aqui para mim, separado por essas coisas. Te dá um Ctrl C aqui, vai lá pro template. Só que a gente não cria na mão esse card aqui. Todos esses cards, eles podem ser criados automaticamente com base nesse aqui. Então a gente sobe essa planilha e ele cria, sei lá, 43 cards de uma vez, colocando o nome do card, o nome dessas células. Aí a gente vai lá no card referente ao teste, cria ele, abre ele, já com aquela coluna copiada, a gente vem aqui, dá um checklist, passos. Quando a gente copia isso aqui, a quebra de linha já vai colocar os passos na ordem, tá vendo? Entendi. Então essa parte a gente tem que fazer na mão. Entendi. Que é isso que eu fiz agora. O CSV é para organizar o que o Trello espera receber, tá bom. Exatamente. Tá. Exatamente. Pra gente só copiar e colar dessa forma. O que a gente fez no Excel? Porque era mais fácil o usuário preencher. A gente encaminhava o SharePoint, o link do SharePoint para o usuário preenchia e dava o ok pra gente. Tá. Basicamente, tá? Entendi.
Então se você compartilhar para mim com essa planilha, eu já vou ter ali o VBA, então é só seguir o mesmo modelo, eu vou ter o mesmo escopo ali para criar os cards e os passos no Trello. Não vou precisar fazer nada. O VBA tem uma limitação aqui do Excel da Honda que ele não deixa ele salvar. Eu vou ter que compartilhar com você o código VBA para você executar. Tá. Que eu tenho aqui num TXT. Depois aqui ó, automação passos, tá vendo? Tá. Aí vai ser basicamente abrir a questão do VBA, Essa parte aí, isso aí de boa. e executar. Eu... Olha aqui, tá vendo? Ó, sei. Aqui ó, ID e tal. Dá um play lá e ele manda bala, tá? Entendi. Em todas as abas. Como que a gente, rapidamente, não sei se vocês têm alguns minutos ainda, mas tem, pode só seguir pra eu falar aí. de como. Vamos lá. Isso é importante. Eu vou só avisar de Gage aqui que eu vou atrasar. É que eu achei que você que não tinha mais tempo. Então por isso que eu falei, mas se tiver mais um tempinho, vamos aí, vamos em frente. Porque eu preciso construir isso até o próximo status, que já é daqui a alguns dias. Tem que correr atrás, entendeu? Pra montar isso aí. Power-ups. A gente também assina power-ups. O que é isso? São poderes que são tipo add-ons do Trello. Tipo um plugin, né? Tipo uns plugins. Quais são os necessários? Então, pra gente conseguir seguir esse mesmo modelo. Cartões de controle vai te gerar esses cartões aqui, ó, de status, tá vendo? Tá. Já te mostro eles. Limite da lista vai mostrar essa quantidade aqui em cima, tá vendo? Tá. Essa aqui. Card number, todo card que você cria no Trello, ele tem um código. Então vou clicar para ver esse IDM aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui o Trello cria automaticamente, ó, 1068. Isso aqui é um ID do card criado pelo Trello. O que esse Power Up faz? Isso aqui não é exibido por padrão pelo Trello em nenhum lugar, só no link. Esse Power Up exibe ele aqui, ó. Só isso. Só para ter um controle de ID único do card, sabe? Eu não entendi, não. O que é isso aí? Quando a gente tem o nosso ID, que a gente gera manualmente ali no Excel e aqui no título, certo? Tá. Porém, sempre que a gente cria um card novo no Trello, ele gera um ID para aquele card. Um ID desse objeto aqui criado pelo Trello. Tá vendo o link? Então, o ID do Trello só é aqui, ó, 1064. Isso é um identificador desse card por trás das cenas no Trello. Tá? Caramba. Ele não é exibido pelo Trello em nenhum outro lugar a não ser no link. Porém, a gente teve alguns casos de cards que, infelizmente, foram duplicados erroneamente pelo usuário, foram copiados. Isso mesmo. Como que eu vou saber qual que é o primeiro card criado correto? Eu só vou recorrer ao ID. Entendi. Entendeu? Tá. Então, isso aqui é 1064. Da hora. Isso aqui Legal, eu quase cara. não usei isso, mas por segurança eu resolvi eu colocar esse power up, porque ele já foi útil pontualmente, assim, umas 3 vezes. Pra poder ver se não tinha algo a mais do que aquele que vocês tinham planejado, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, aumentou meu número aqui. Esse 164 ele não pode mudar. Tá. Eu achei os 2 cards que estão duplicados. Tá. Eu acho os 2 e vejo qual que é o primeiro ID para saber qual que era o primeiro, por exemplo. Entendi. Tá bom. Da hora. Beleza, É uma rastreabilidade. Exato, uma rastreabilidade, perfeito. Esse checklist me dá essa porcentagem aqui, tá vendo? 0%, 7%, 0%. Porque senão, ele vai exibir só assim, ó, 3 de 8, tá vendo? Então, ao invés de exibir 3 de 8, ele me exibe em porcentagem. Só isso. A gente quase não usa, não é obrigatório. Checklist summary, não precisa. Card age é muito importante. O que ele mostra aqui pra mim? Esse card foi criado há 38 dias e ele está nessa fila há 8 dias. Então, deixa eu fazer um exercício aqui. Esse aqui que está há 3 dias em cancelado. Quando eu mover para você, ele vai manter o de 8 dias aqui e vai zerar o de baixo, ó. Ó, zerou. Tá vendo? Então ele foi criado há 8 dias e está 0 dias na fila do Edivaldo. É basicamente isso que ele faz. Tá. Então, eu sei que esse card está na fila da Érica há 3 dias, mas foi criado há 8. Entendi. Eu sei Da hora. que isso aqui está na fila da Aline há 20 dias.
Caramba, essa Entendeu? É daí isso. sentou no pudim, Isso é hein? transparente pro usuário também ou não? Ou é só Todo pra mundo, você? todo mundo. Sentou no Everybody. pudim essa aí, 20 dias. Exatamente. Então, é isso que esse Power Up faz, muito Da importante, hora, um dos da principais. hora. E aí o Book Actions também, que aí é pago, tá? A gente paga o Book Actions. Você Acho que é paga $1 ou também? $2 por mês. Tá no seu É uma cartão. assinatura. Tá no seu cartão de crédito. Tá no nosso também. Puta Cara, que pariu, bicho. esse aqui é um pouco mais embaixo. Nem sei se a gente deveria ter isso aqui, tá? Porém é muito importante. O que ele me permite? Ele me permite, se eu quiser, colocar... Como que eu coloco tag no card? Se tiver que colocar tags em 80 cards, eu preciso ir um a um aqui no Trello. Esse Power Up me permite colocar... Esse Power Up não me permite colocar em 100, 160 ao mesmo tempo, tipo do ciclo 3, mas me permite de colocar em 80 ao mesmo tempo. Caramba, Top. isso é A importante. versão gratuita Isso é importante, Exato. porque é o principal Power Up de todos, esse aqui. é, Então, por você exemplo, vai, eu consigo é marcar uma modificação em massa, né? Tipo isso. Exato. Eu consigo pegar os 19 da linha se eu quiser, mover, colocar membro, duplicar mantendo as tags, que é o que a gente fez para os ciclos. Isso aqui é essencial para o fim do ciclo. Que eu vou lá no validado OK e duplico tudo para a coluna de backlog. Entendeu? Só tem que fazer alguns ajustes pontuais. Consigo inserir membro, consigo fazer uma cacetada de coisa. É por isso que vocês conseguiram virar a chave ali entre o ciclo 1 e o ciclo 2 muito rápido, né? Vocês copiaram tudo, né? Um trampo leva um tempinho assim, mas não é tão na raça igual talvez seria pelo padrão do Trello. O gratuito só te permite fazer 5 ao mesmo tempo. Se vocês vão fazer 3 ciclos de teste aí também, bom. 3. Se for 3, recomendo fortemente esse daqui, tá? É muito importante. É isso, tá? De Power Up é isso, a gente troca uma ideia quando vocês construírem o Trello, a gente tenta organizar aí pra ajudar vocês no basicão aí da coisa. E aí, status, como que a gente tira o status, tá? Aí, acho que Isso é o último importante. ponto Aí eu queria a rapidão. planilha, aí se você puder compartilhar, tá, o link, a planilha e o VBA, né? Pra eu conseguir fazer o depara. Com certeza, pode deixar. Qual que é a questão aqui? A gente, quando vocês forem mexer no Book Actions ou forem colocar, sei lá, tags em 100, 500 cards de ciclo 2, me dá um toque que eu passo uns trejeitos ali de como fazer, onde faz o filtro, porque como que vai ser? Como a gente tem a tag aqui, IDM, eu consigo fazer um filtro por nome, IDM, aí o Book Actions me dá todos os cards que contém IDM no título. Aí eu consigo selecionar todos e pôr a tag. Tá. Tipo, você consegue fazer essa automação para conseguir colocar do ciclo 1 pro ciclo 2, por exemplo. Exato, diversos filtros ali para você colocar só os tags em massa. Colocar todos que é do IDM no IDM, todos que é do Lecom no Lecom, etc. Beleza, criou como que funciona esse Power Up, que é o que gera aquele card control, né? Você vai gerar um cartão desse controle e ele vai te dar essa parte aqui, ó, cartão de controle, vai te falar tudo que está sendo filtrado. Você explora O Gabriel filtro tá e você aí? basicamente cria filtros. Gabriel tá aí? João? Gabriel? Oi, tô sim. Oi, tá entendendo? Tem alguma dúvida? Você vai ter que me ajudar com isso aí, cara. Não. Sim, Tá bom. beleza. Qualquer coisa pode perguntar também, tá? Eu vou tomar no Teams. Aí, aqui, a gente cria aqui, então, filtro basicamente quase igual ao ServiceNow. Quadro é igual a esse cartão de controle, porque está nesse quadro. A lista, eu não quero que pegue a lista status. Rótulo, eu não quero que inclua out of status. Então, tudo que eu tenho de desenvolvimento, ou tenho ali rolando em paralelo aos cenários, eu coloco esse out of status que não conta aqui. E eu tenho um redundante aqui que eu só estou incluindo tudo que está para o ciclo 3. Então, eu tenho 164 cards no ciclo 3. Tá vendo esse formato aqui, ó? Nome, atribuído, quadro, concluído, criado? Esse cartão é essencial para você fazer o burn down e os seus controles de status do final do dia. Entendi. É possível automatizar e deixar melhor o status do final do dia. Todo dia a gente faz uma extração desse CSV às 3 e às 6 horas. Às 3 para o status das 5 e às 6 para o status do e-mail. Por isso vocês ficavam no pé ali, né? Aí agora eu tô entendendo. Exatamente. Por isso que vocês ficavam no pé em relação ao horário. Terminou, tal, a gente tem que... É o corte. Tá. É o corte
acho que eu ficava brincando lá no grupo, mandando o gif do caranguejo com a faca. Entendi. Aí, o que a gente faz? Basicamente, a gente criou algumas tabelas dinâmicas que tem alguns filtros. Isso pode ser automatizado de uma forma melhor, a gente só não teve tempo para fazer. Poderia ser um VBA que formatasse dinâmica. isso melhor. Entendi. Aí, Segue o mesmo que a gente jogo. faz aqui? Exportamos isso aqui. E Como ele que solta faz o CSV esse... com as- Como que faz com as essa colunas. exportação? Só clicar o da Só direita clicar aí, aqui. exportar? Só clicar ali, exportar e solta o CSV. Tá. Entendi. CSV você não consegue colocar vírgula, não consegue colocar ponto. Ele é padrão. Nesse parágrafo você não consegue mexer. Ele é um CSV de vírgula. Ou seja, para você conseguir formatar aqui, nenhum cenário seu pode ter vírgula no nome do card. Eu tive que passar cenário a cenário tirando todas as vírgulas. Puta merda. Entendi. No nome do card não pode ter nenhuma vírgula. Tá. Porque senão, na hora que você vier aqui, dados, vier texto para coluna e for delimitar aqui o CSV, vai cagar na hora que você fizer isso aqui. Tá, entendi. O nome vai para... O que você vai ter aqui? Eu tenho o nome do card, eu tenho a URL do card. Se eu copiar isso aqui, eu vou direto pro card. Eu tenho quem está de membro, o board, enfim, algumas outras listas. O que eu faço com isso aqui? Eu copio isso, dou um Ctrl+C nisso. Vou lá na minha padrão, o que eu vou fazer aqui? Hoje é dia 25, eu vou aqui, vou salvar uma cópia e vou alterar para dia 25, porque vai ser essa minha foto do dia 25. Pode ver que eu tenho o dia 25 final e dia 24 e dia 24 mid. Esse aqui eu vou editar hoje à tarde. Hoje eu faço corte meio-dia pro moto. Tá. Meio-dia eu vou estar fazendo exatamente a mesma coisa. Vou dar aqui um salvar, gera do meio-dia. E eu tenho algumas coluninhas aqui. Então eu tenho a minha raw base aqui, que é onde eu colo o CSV cru só separado por coluna. Tá. Então eu vou lá, copio ele e colo aqui. Colei aqui, eu copio ele de novo, porque aqui eu quero ele as is. E jogo ele para minha base. Tá. Quando eu jogo ele para minha base, pode ver que eu tenho uma coluninha extra, que é de status. Ela já roda alguns Cs aqui, tá vendo? Se é tal é cancelado, se é tal é concluído, não sei o que. Essa minha base é utilizada aqui no meu PPT. Aí eu venho aqui, né, dou um atualizar tudo e já me resolve aqui. Tá. Então eu trago tudo aqui, ó. Se aparece alguma coluna nova, ele vai adicionando aqui embaixo, fora do checkbox. Então sempre que eu tenho aqui em teste e blocked, quando eu venho aqui e dou os dois, tem que me dar 164, que é o total. Porque aqui eu tenho validado e cancelado. Block eu tenho só 2. Olha aqui os quadradinhos que nós mandamos no e-mail. Entendeu? Validado, eu estou dando esse cancelado como validado porque tem uma especificidade, um motivo para isso. 128. Aqui eu tenho a coluna. Tá vendo que tem mais tag e tá tudo cagado? O que eu faço aqui? O Matheus não faz isso. Mas eu faço, porque pro executivo eu preciso botar o tal do variation lá por sistema. Isso aqui me quebra a visualização. Tá vendo que tem várias RVS? Eu venho aqui, copio só a label aqui. Sempre faço isso. Dou dados, separo novamente por vírgula. O mesmo Aí ele vai me CSV. dar o mesmo CSV, eu venho aqui, copio só a coluna de labels, numa qualquer aqui, separo novamente. Por que tem um underline e o nome do sistema? Para o Trello entender que o 1 vem na frente e a primeira coluna ficar sempre o nome do sistema. Tá vendo? É por isso que tem esse um underline, para ele ser sempre a primeira tag, na hora que eu precisar fazer isso. Algumas vezes vai escapar, tipo esse bloco HSF, por algum motivo ele separa. Aí eu só venho aqui e substituo. Você consegue ver aqui tudo que é diferente de um underline, eu preciso inverter. Aí eu copio isso aqui e boto aqui na minha base novamente. E pronto, tenho só o sistema. Limpei as outras tags. Quando eu venho aqui e atualizo, ó, o sistema. Então eu sei que é a Aline. Aí eu tenho o filtro de due date, que é a data de entrega do card. Eu preciso contar do dia 25. Então ele já me mostra aqui na minha organização. Eu mando isso aqui para vocês também, claro. Linha, ó, filtro é a data de entrega, status é a coluna aqui, que é o que me traz esse meu C, tá vendo? De delay concluído. E aí aqui, label é o título do sistema e nome é a quantidade. Então eu sei que IDM... Quantidade corresponsável, né?
como Caramba, é eu trampo, sei hein? que isso aqui É é um trampo bloco, isso aí. é trampo. Eu ia Por falar isso que eu encho o saco lá do time. É, meu. O RVS, eu sei que tem 20, então eu sei que temos 20 em atraso, 17 com a Aline e 3 com o Raimundo, Sênior tem 2, a Érica tem 1 aqui do Sênior Sal e a Simone tem 1. Do Sênior Sal eu sei que é bloco, tanto com a Érica, entendeu? É isso. Aí aqui a gente tem isso aqui de organograma, tá vendo? Lembra que a gente manda os e-mailzinhos? Lembro. A gente montou uma base de dados com todos os nossos analistas. Eu fui o corno que foi lá no Talent fazer toda a estrutura para cada analista, de supervisor, manager, de DH até DH, porque aí, quando a gente cola, quando eu pego aqui, ó, por exemplo, ó, Aline e Raimundo Souza, eu venho aqui pro meu cantinho e coloco aqui, ó, vou até limpar isso aqui, ó, Aline e... Ô, cacete, aí eu... Aí, vou pegar de novo aqui. Aline e Raimundo Souza, eu venho aqui, jogo aqui no Key-User. Tá vendo que ele já me preencheu? Tá cheio de proc X. Cheio de proc X aqui, ó. Que roda buscando dessa minha base de dados. Buscando ali a hierarquia, né, do cara. Exato. E aí você faz o que com tá isso? vendo, ó? Delay for today. Eu copio aqui na frente, ó. Delay for today. Tá vendo, ó? Só copio isso aqui e coloco o número da frente. A gente copia isso daqui. E isso, para onde que vai? Vai pro e-mail do fim do dia e pro status. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Que é onde bota a bunda da galera na janela. Mas como é que gera esse resultado aí? Volta aí a fita. Não, ele só vai colando ali, ó, naquele... No meu proc X aqui, que pega da minha base de dados, do meu organograma aqui. Você vai ter que fazer o organograma da galera ali, ó, Na sabe? mão, na unha. Que todo mundo que se envolveu lá, fazer um organograma, trocar essas pessoas ali. E aí, conforme você for vendo quem tá devendo pra você, você vai só colando ali e vai colando o que ela deve. Ah, E aí entendi. você dá um Ctrl C, Ctrl V Aí no volta ali e-mail. no resultado ali, como é que você fez? O finalzinho aí. Vamos Deixa eu- supor, só esse último exemplo aí. Eu vou mandar esse Vou zerar e-mail minha aí. trilha aqui. Só um segundinho, peraí. Deixa eu só aqui. Trampo, dele de- tem que estar de perto, tem que cuidar de perto isso aí. Vai ter que ir todo dia presencial. Ah, vamos lá. Estaremos vamos lá. lá, René. Qual que é a questão? Não, mostrar pra ele onde ele pegou o dado, ó. Não, o resultado final, para eu chegar ali no e-mail, para a pessoa que está devendo, você mostrou vamos lá. ali que beleza, né? Eu Eu- copio lembra ali que o eu nome tenho do cara, que ele tá devendo determina a por sistema? hierarquia, aí depois como que você faz para preencher a quantidade de cenários ali que o cara está devendo? Ah, tá. Aí eu venho aqui na frente, eu tenho por coluna. Tá vendo, ó? Eu vi ali, a Aline tá Tanto com que 17 de atraso e o Raimundo Aqui, ó. tá com 3. Exato. Como que você leva essa informação lá para outra planilha? É com base no due date. Então, aqui na base, eu tenho o due, que é a data de entrega do card. Então, esse aqui de integração da Senior. Eu sei que era para ser entregue dia 18/9. Se eu abrir aqui o link dele, onde está esse 18/9? Aqui, ó. Data de entrega, 18/9, tá vendo? Tá. Às 18 horas. Ele exibe aqui 21 horas para mim, porque é rolê de horário aí, alguma confusão de horário. Então sempre vai ser 3 horas para frente na extração, tá vendo? 21. Porém, considera só a data aqui. Ou seja, o que ele faz? Ele pega aqui e tá vendo? Ó, hoje, ó, se a G2 for menor que hoje, ele vai dar como delay para mim aqui no status. Tá. Esse status eu estou usando para preencher aqui, ó. Essa coluna status vai me trazer for today ou delay. Entendeu? Entendi. For today é o que tá em dia, né? For today são cenários que vencem hoje. Como a gente faz uma extração intermediária do dia às 3 da tarde, quando a gente apresentava no status na parte da tarde,
A gente apresentava, ó, temos esses em atraso que venceram já ontem e temos esses aqui que vão vencer hoje às 18. Daqui 3 horas isso aqui vai vencer. Tá. Entendeu? Aí a gente vem aqui no due date, por exemplo, aqui ó, ele estaria no dia 24. Eu tenho que vir aqui, selecionar o dia 25 e dar o ok. Aí ele vai me exibir também os de hoje. Então, tá vendo esse IDM, ó? Tem um do IDM que vence hoje. Então eu venho aqui, copio essas, por exemplo, venho aqui, Aline e Raimundo, copio essas duas, for today e delay. Aí eu venho aqui, tá invertido aqui por algum motivo, deixa eu voltar aqui. Ok, ele não tá deixando por algum motivo, mas aí eu só resumidamente, eu só colo aqui. Você copia de lá e cola aí. Tá. Aí ele me traz. Aqui ele preenche automaticamente por conta do meu proc X que busca aqui nas bases. Tá, beleza? entendi. Aí é isso que você manda no e-mail, né? Esse que é o... Qual que é a base pro e-mail do dia? Esse é isso aqui, exatamente. Esse Essa é a base do e-mail. Então a gente copia isso e o nosso burn down, que é esse carinha aqui. Deixa eu ir lá no primeiro. Então a gente tem o nosso burn down aqui, ó. E aí pra eu atualizar o burn down... O que eu faço aqui para atualizar o burn down? Peraí que tá meio cagado. Aí. Bom, aqui é o nosso plano. Como que eu tenho esse plano do dia? Isso aqui é um número fixo, não é nenhuma fórmula nem nada. Eu fui lá, fiz essa mesma extração aqui. Montei uma tabela dinâmica, colocando label e due date de cada label. Eu tenho o due date de cada label com base na tabela dinâmica. É só eu copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V para cá com as datas do meu ciclo. Tá. Aí eu tenho o meu plano diário com base nas datas que eu defini. Sim, tem que entrar card a card no Trello para definir a data de entrega. A gente tinha um critério de cenário complexo, estava primeiro mas isso a gente faz em massa, né? Ou não? No final. Oi? Não. Não? Cara, esse foi na raça? Tá. A gente consegue fazer alguns ao mesmo tempo. Lá com o Bulk Actions, lá que é aquele Power Up. Porém, não tem como você fazer tudo, uma distribuição inteligente de 100 cards ao mesmo tempo. Você vai ter que considerar e fazer, putz, esses 3 eu vou colocar para hoje. Aí você faz os 3 ao mesmo tempo. Aí você olha como é que tá a volumetria daquele dia, lá na visão de calendário. Não, cabe mais 5. Cara, é bem chato. Bem chato. É bem Edivaldo mesmo, né? Isso aí mas tem que ser, né? Pra chegar no nível desse daí, você tem que ser chato. Tô tentando chegar no nível do Fergolon aí, mas tá difícil. O nível de chatice é alto. Aí, a gente tem o planejado aqui, né? Que aqui é o número que a gente tira mesmo da bunda. Pra entender quantos que a gente precisa fazer. Então foi uma distribuição. A gente pensou, a gente começa com uma alta volumetria, com os mais complexos, para dar gás final, porque se alguma coisa tiver bloco, a gente tem tempo de corrigir no meio, para disponibilizar no final. O final vai estar mais tranquilo, então tem como retestar, entendeu? Tem toda uma lógica para... Tá vendo? Tem uma leve barriguinha aqui, não é um burn down linearzão que a gente está acostumado, né? O do ciclo 2, a gente teve experiências fazendo um pouco mais linear e não foi muito bom, entendeu? Então dá um gás no começo e vai dar uma barriguinha aqui, né? Pra chegar mais suave no final. E aqui o restante é o padrão, né? A gente vai preenchendo a quantidade real. Então hoje, se tiver 5 testadas, eu dou uns 5 aqui e expando a minha forma para baixo. Então, mas o Day Real é na unha, né? O Day Real é na unha. Como é que eu sei o meu Day Real? Eu vou lá eu pego o status do último dia, ontem a gente tinha 46 restando, então 64 menos 46 aqui, 118. Na minha extração que eu fiz ali agora há pouco, se eu pegar aqui os dois, eu tenho 128, então são 10 a mais. 10. Desci para baixo, já atualizou aqui no meu burn down. Tá. Entendeu? Entendi. É isso. Top. Muito bom, Caraca, cara. gente, Trampo, hein, mano? Aí, parabéns, hein, meu. Trampo, hein? Não tinha visto isso, eu não sabia que era tudo isso. É meio trampo. A gente fica fazendo muito status e ao mesmo tempo dando apoio ali no geral. Porque a gente estão vendo tudo bonitinho no e-mail, acha que é automático, né? Mas não sabe o trampo que é por trás.
Exato. O Gira, ele tem todas as automatizações e coisas melhores para você fazer isso. O Trello não tem tanto. Então, mas aí qual que é a Então, vantagem do Trello em relação ao Gira? Que vocês é a sentiram aí? simplicidade para o usuário, né? E É no esse Gira friendly você não user, consegue- né? Essa... Exato. Tá. Porque senão eles vão querer fazer no Gira, né? Por exemplo, a gente tem aqueles e-mails do Catania lá do Trello que todo dia manda uma listinha de pendências. Ver se eu tenho aqui algum É lugar. o Flash Report, né? Não, é uma automaçãozinha que ele todo dia manda todas as colunas e todos os cards que morreram naquele horário, naquela coluna. Ah, é uma regra. É muito É o doido. quê? É o que isso aí? É uma regra? É uma regra, exatamente. Tá. Então eu tenho algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? Ó, o cara marcou e chegou pra mim, tá vendo? Fregolon, os logs da interface indicam que os arquivos foram criados, que sugere que tenham sido consumidos pelo SAP. Lembra? Uhum. Daquele erro que tinha lá do Delta? Uhum. Quando marca, a pessoa recebe um e-mail desse aqui, ó. Uhum. Em relação às pendências, vamos ver se eu acho aqui pendências. Porra, você nem olha isso aí, né, meu? Pelo amor de Deus. Enfim, é isso. Você nem olha resumidamente, Você nem olha esse monte de eu e-mail, olho, porque isso você aí é vê que eu tenho uma automático, pasta mano. ali. Deve pingar isso Tem aí uma de segundo sala- em segundo. Não, eu queria até uma regra ali pra nem ver. Você viu que tem aqui a tela? Pra nem ver. Eu fico olhando tudo inteiro essa merda. Aí é isso, cara. Muito bom, cara. Parabéns, hein? Então, de parabéns. Aqui Isso em aí. relação Obrigado. Em relação à aplicação, o chato é. A minha recomendação é. Tentem fazer o status de -1. Uhum. Tá. Aqui a gente leva às 5 da tarde às 15h30. Mas a gente sofria demais pra fazer rápido assim no ciclo 1. Porque os primeiros ciclos às vezes vão dar muitos problemas. E, velho, você ter 3 horas, 2 horas pra correr atrás de citar todas as variações, É muita detalhe, coisa. é uma loucura, velho. Lembra que eu ficava enchendo o saco, Lembro. cobrando, me manda o motivo, não sei o que, pelo amor de Deus. Pô, era uma correria presencial, pingando na mesa de cada um aqui. Por isso que eu enchi o saco de pessoal, por favor, foi pra bloco. Vocês têm que vir até o status, não é o status até vocês, não sei o que, blá, 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 blá. É nesse sentido. Aí é isso. Pop-up atrás de pop-up aqui, se a gente for passando, é pop-up atrás de pop-up, ó. Tá vendo? Ó, sai um pop-up de tudo aqui. Ó, pop-up do pop-up. Sempre conectando. E esse aí, explicando, ó. agora só pra hierarquia. Esse daí é apresentado pra quem? Quais são as variáveis dos materiais? Por exemplo, no diário é apresentado esse PPT para gestão, entendeu? Hoje é com moto. Então, que a com gente moto apresentou é o pro quê? moto. Com É diferente, com gerente mais geral é o simples. quê? Com o supervisor é o quê? Assim, para supervisor e gerente é o diário, Tá. que é o que a gente faz lá todo dia às 5 da tarde. É esse aqui que eu te mostrei, que a gente está mostrando agora, que pega mais o detalhe e etc. Tá. Pro gerente geral e para PDHs e DHs, a gente simplifica. A gente traz um corte do meio-dia, para a gente ter um pouco mais de tempo, formatar e analisar. A gente traz o cronograma normal. E a gente traz... Você viu que já mudou bastante o formato? Ó? Essa tela... Isso aqui é o que a gente apresenta no diário. E assimilar a ela para o executivo de verdade é essa aqui. Que ela é bem reduzida. Não, resumido. Cara, ó... Você pega o resultado e System. joga ali no... Tá. Se não é significante, Other System, Delayed Due to Minor Issues. É isso. Aí aqui eu trago, tipo... É que isso aqui era mais pro final, era meio que a entrega do resultado, basicamente, né? Então, a gente tava bem atrás, teve aquela puta força-tarefa, a gente praticamente zerou nos últimos dias, blá, 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 blá. Então, o que eu trago aqui, ó? 129 cenários, 8 correções encontradas. Essas correções não foram 8 correções, foram 8 cenários. Se esses cenários foram corrigidos 3 vezes cada um, 8 cenários. A gente que define a métrica, né, deram, como eu brinco aqui internamente, você, Edivaldo e João não vai entender, o René vai, a gente deu uma leve aristizadas aqui.
Não entendi, mas pode explicar. A gente tinha a opção de citar a O quantidade. que é aristizado aí? Era o nosso gerente que fazia matemática. Ah, Foi demitido aí por conta da cagada que fez na HCM. Tô nem aí. Mas eu tô brincando, qual que é a questão? Tipo, era a questão de definir o conceito, né? Obviamente, Uhum. definir o conceito, né? Mais interessante é o TI. Poderia citar aqui, por exemplo, sei lá, esses 8 cards, cada um teve 2 problemas. Você tem a opção de citar 16 problemas ou 8 cards com problemas. Uhum. Você vai escolher. em cada card tem tantos passos, né? Entendi. Exato. Aí, cenário de sucesso normal, em teste, bloqueado e, né, plano de ação bem básico, ó. Mesma Uhum. coisa aqui pros outros. Aí aqui o restante a gente segue normal, quando alguns desenvolvimentos, migração, tá vendo? Tudo bem mais resumido do que o ideal. E, cara, é isso. É isso que a gente dá pro executivo. Tá bom. Aqui no executivo, a gente dá um contexto um pouco maiorzinho da semana também. Então, a gente traz algumas coisas que estão done, tá vendo? Uhum. Ongoing, mesmo que não tenha sido do dia anterior ou do mesmo dia. Uhum. Só pra dar contexto. Cara, acho que é isso, Edivaldo. Acho que foi muito bom, tá? Obrigado. Muito bom, tá? Parabéns mesmo. Excelente trabalho para vocês e o que tá sendo... O que tá funcionando a gente precisa replicar, cara. A Honda tem a mania de cada um querer inventar a roda. Não. Vamos pegar aquilo que tá dando certo e vamos aplicar para os projetos até que seja consolidado, né? Numa mudança de política ali, alguma coisa do tipo. E o fato de vocês tratarem isso com essa metodologia ágil faz toda a diferença, né? Vocês sabem, o SAP hoje nenhum mercado conseguiu ainda tratar isso como ágil, né? Tudo waterfall. Então, trazer essa visibilidade numa modelagem ágil vai mudar a chavinha aqui dessa gestão antiga, né? Então, vamos tentar aplicar isso aqui também. Fechado. Qualquer dúvida aí, a gente vai estar disponível para auxiliar e etc. A gente dá toque também. Não, isso daí vai ser fato, tá? Mas aí o que eu ia pedir para vocês é disponibilizarem aí as bases, né? E os scripts, porque a gente consegue pôr ali dentro do mesmo modelo. E aí, se for o caso, Fregolão e Vini, a gente chama aí uma agenda só pra gente falar, olha, colocamos aqui no mesmo padrão, agora a gente vai subir. E aí talvez vocês consigam ali dar um direcionamento para mitigar problema, né? Porque, imagina, Claro. vocês já estão com a mão na massa. A gente não, vai ser a primeira vez, vai ser um exercício. Então, vai precisar de ajuda, né? Não vai fugir disso. Pode deixar, Edivaldo. Tamo aí. Tamo à disposição aí para apoiar no que for preciso. Não, e parabéns de novo, tá? O Nassar aí... Como? Desculpa, eu Só perdi. não me indica para entrar no projeto. Pode ser que sim, tá? Dependendo da demanda. O que eu posso passar é que a gestão gostou muito. Isso daí, então eu vou até, quando eu for apresentar, eu vou falar que isso foi estendido de um bom trabalho que vocês fizeram aí no HCM, tá? Então isso daí eu vou repassar porque o mérito é de vocês. Então pode deixar que eu vou fazer essa ponte. Muito obrigado. Assim, queria mencionar também que, cara, a ideia, assim, de toda a forma de reportar ali pros gerentes na executiva, o que vai pro moto, o que vai na executiva da LG, tem uma terceira versão desse status que é pro fornecedor, pra executiva do fornecedor. O fornecedor só participa, a gente tem um status exclusivo pro fornecedor, onde a gente cobra, pega coisas e etc. E mostra parcialmente o resultado ali. Então, tipo, toda essa estrutura de como apresentar, cara, foi muito do Katana em si. Que ele, quando ele vai fazer uma parada dessa aqui, por exemplo, a gente coloca a nossa mão, da nossa opinião e dá ideias aqui, etc. Mas a ideia do rascunho aqui, ele rascunha a estrutura toda pra gente complementar com as nossas ideias aqui, entendeu? Tá bom. Mas não, é do time coisa, inteiro, né? digamos assim, o grosso da coisa assim vem de como, o que, a forma, etc. Vem do Katani. Até
Tá. Tá bom. É isso. Não, fechou, tá claro. E vamos lá, vamos em frente. Vamos tentar adaptar isso pra esses sistemas waterfall aí, pra ver se funciona. Não veio funcionar ainda, tá? Então vai ser um bom exercício aí pra... A ideia é que se funcionar bem pra reforma, a gente estenda ali pro HANA. Sucesso de volta. Obrigado, turma. Vamos lá. Aí vocês me mandem os links. Se eu quiser compartilhar até a base original, a gente copia de lá, direto da fonte. Só a parte de acesso que eu não entendi muito bem, mas é só a gente mandar o link e o fornecedor consegue acessar, certo? Eu tenho que abrir algum chamado, alguma coisa do tipo. Não. Só mandar o link e autorizar a entrada do fornecedor, tá? Legal. Ela é bem transparente. Top demais. Parabéns. Porque é administrador do quadro. Tamo junto. Obrigado. Eu que agradeço. Qualquer coisa, tamo aí. A gente envia pra vocês ainda hoje. Beleza? Fechou. Obrigado, então, Vini e Fregolon. E a gente vai repassar isso aí, tá? Porque se é bom, a gente fala bem. E a gente repassa. Muito obrigado. Opa, tamo junto. Pode deixar. Vou fazer a parte aqui e vou dar os méritos aí pra vocês. Vou falar que a gente seguiu o modelo de vocês e vou falar que eu vou falar também lá pra gestão, alta gestão, que o modelo foi do HCM. Agradeço, Edvaldo. Não, pode deixar. Opa, tem tempo ruim. A gente tem que... não dá pra inventar a roda, que nem eu falei. Pegar o que deu certo e tentar implementar na empresa como um todo, né? Esse que é o papel que a gente tem que fazer. Exato. E até melhorar. Às vezes vocês vão achar pontos de E melhorar. aí, Isso. Sei lá, se automatizar ali, automatizar aqui, a gente vai sempre incrementando aí o trabalho. Então, de parabéns. Até a forma de cobrar também, eu acho que foi bem eficiente, assim. Por mais que às vezes impacte ali algum problema ali de localização, faz parte do projeto. E vocês estão com a ferramenta na mão e tá dando indicador para vocês de quem que tá devendo. É isso que é o ofensor, né? Exato. E a gente tinha assim, o ideal que a gente entendia era 1 mês para cada ciclo de teste. A gente tinha 20 dias, 18 para alguns, entendeu? Então, espero que vocês consigam ter um pouco mais de tempo aí. Não tem tempo. Pior que não tem. Não tem. Datamura tem que implantar agora em 1º de janeiro. Então vai ser doideira. Mas vamos lá, vamos pra cima. Vamos pra cima então. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado a vocês aí. A gente envia pra vocês ainda hoje. Tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Vini. Valeu, João. Obrigado.